E aí, tudo bem com você? Eu estou muito bem. Eu espero que vocês também estejam ótimos e que também esteja preparado para estudar mais um conteúdo de matemática. Aqui estou eu novamente e hoje vou falar para você sobre divisibilidade. Você sabe o que é divisibilidade? Bom, ele tem alguns critérios, umas regras, mas não é o foco desse vídeo, tudo bem? O foco desse vídeo é trabalhar com números decimais, centesimais, etc. Esses números que tem vírgula, esses números bem chatos de trabalhar. Acompanhe o vídeo, não saia do vídeo agora, acompanhe a introdução, que logo em seguida você verá explicações que eu tenho certeza que são inéditas, que você nunca viu na escola. Caso você já viu essas explicações na escola, comente aí abaixo. Muita coisa que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que você não viu. Comente abaixo aí, caso eu não te surpreender, ou até mesmo se eu te surpreender, comenta aí. Quais números são divisíveis? Todos aqueles que o resto é zero. Por exemplo, 10 dividido por 5, 100 dividido por 10, por exemplo, né? Você sabe que o resto vai dar zero. 2 dividido por 1, por exemplo, sabe que o final vai ser um número inteiro, 2. E o resto é zero. E para divisibilidade, para você saber, tem alguns critérios que a gente segue. Esses critérios são para divisão de números com 2, divisão de números com 3, se os números são divisíveis por 4, se os números são divisíveis por 5, por 6. Como você identifica isso? Tem regras, né, que você acompanha, como por exemplo, todo número divide por 1, sem dúvida. Todo número par divide por 2. Todo número que termina em 5 e 0 divide por 5. Por exemplo, só, todo número que termina em 0, ele é divisível por 10. Mas tem diversos outros números. Tem um site muito legal que eu estava pesquisando e eu encontrei na internet, vou deixar na descrição. Esse site é do Matemática Básica, lá tem diversas regras de divisibilidade de diversos números que você pode acompanhar, tá? Bom, próximo tópico nosso é sobre sistema de numeração decimal. Isso vai te ajudar muito, porque você precisa saber disso para fazer a divisão de números com vírgula. Então aqui eu vou te mostrar alguns truques aí. Pessoal, o sistema de numeração decimal é aquele que a gente utiliza para fazer a maioria das contas. A base decimal é uma base que a gente usa para estudar na matemática da escola, em todo lugar. Então todos os números que a gente trabalha, ele tem base 10. Se a gente for para trabalhar pensar em computadores, né, em sistemas mesmo, existe o sistema binário. Você sabe que o sistema binário é a base 2. Existe também até outros tipos de sistemas. Tem o sistema octal na informação, que hoje já veio se evoluindo, que é a base 8. Existem base quaternária, base 4, né? Existe base hexadecimal. Base 12 também. Onde que existe base 12? É no relógio, né? Enfim, o que a gente trabalha é sempre esse sistema de numeração decimal, com base 10. Eu vou dar um exemplo para você. Se a gente tiver o número 23.476,38. O 6 é uma unidade, tá? E a gente vai fazendo a sequência aqui, tá? Tem um quadrinho aí que eu vou deixar na tela. Esse quadrinho vai mostrar todas as unidades de medida. Então, primeiro a gente começa com a unidade, dezena, aqui é uma centena, aqui é uma unidade de milhar, aqui dezena de milhar, tá? Aqui significa que ele está se multiplicando com 1. Aqui ele está multiplicando por 10. Aqui ele está multiplicando por 100. Aqui, pessoal, ele está multiplicando por 1000. E aqui ele está multiplicando por 10.000. Não se preocupam muito com isso, que eu já vou explicar isso melhor. Aqui é a parte decimal, tá, pessoal? E aqui esse 8, no caso, centesimal, aqui está multiplicando por 0,1 e aqui multiplicando por 0,01. Ah, Felipe, como assim? Né? Vou mostrar para vocês de outra forma. O que a gente pode observar dentro desse sistema aí, dentro desse número? Que a gente tem duas unidades, dezenas de milhar, né? Ou seja, eu tenho 2 vezes 10.000, que é uma dezena de milhar. Isso aqui é dezena de milhar, tá, pessoal? Vou deixar aqui, ó, dezena de milhar. O 3, eu tenho 3 vezes unidade de milhar. E unidade de milhar, no sistema de numeração, é 1000, tá? Unidade de milhar. Eu tenho 4 centenas. Eu tenho 7 dezenas, ou seja, 7 vezes 10. E eu tenho 6 vezes a unidade, ou seja, 6 vezes 1, que é uma unidade. Eu tenho também, galera, 3 vezes 1/10, ou seja, 3 vezes 0,1. E eu tenho também 8 vezes o centésimo, ou seja, seria 0,01. Se eu tenho 2 vezes 10.000, eu tenho 20.000.
Se eu tenho 3 vezes 1000, eu tenho... Agora aqui eu vou somar, tá? Tenho 3.000. 4 vezes 100, tenho 400. 7 vezes 10, eu tenho 70. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 0,1 vai dar 0,3. E 8 vezes 0,01 vai dar 0,08. Agora a gente faz uma soma e a gente vai tirar uma prova real para ver se realmente vai chegar lá em cima. Todos esses números que são inteiros, eles têm uma vírgula aqui, tá? E tem os zeros atrás. Eu vou colocar para igualar. Essa primeira coluna é 8. Essa segunda coluna, a gente tem um 3, vírgula, né? Vírgula embaixo de vírgula. Essa próxima, 6. Essa próxima tem um 7. Essa próxima tem um 4 na soma. Essa próxima, 3. E essa próxima aqui, 2. Então, somando, eu cheguei a 23.476,38. Tá, pessoal? Então, essa parte aqui é só uma metodologia, mesmo só para mostrar para vocês sobre sistema de numeração decimal. Agora que eu te passei esse conteúdo, eu quero te dizer o seguinte: uma divisão é uma razão entre dois números, tá? Ou seja, eu posso falar que eu tenho uma razão de x e de y. Qual que é a razão entre x e y? É isso daqui, é uma divisão. Que também eu posso falar que é uma fração, certo? É a mesma coisa, isso aqui é uma fração. Se eu jogar em divisão, na regra de divisão, eu sei que o x é o meu dividendo, dividido pelo meu divisor, que é o y. Eu vou ter o resto e eu vou ter também o meu quociente, tá, galera? Então, aqui é o meu dividendo, aqui é o meu divisor, eu vou ter um resto e eu vou ter também o meu quociente, tudo bem? Bom, mas por que eu tô falando isso? A gente vai fazer algumas divisões, pode encontrar resto nela, pode haver restos, ela vai haver um determinado quociente, né? E o dividendo e o divisor para você saber quais números que você vai estar dividindo. Por exemplo, 1 sobre 2. Isso aqui é uma fração. Eu também posso falar que isso é uma razão entre dois números e eu também posso falar que é uma divisão, de fato, né? Eu tô mostrando para vocês que é tudo a mesma coisa. E 1 sobre 2, na divisão, eu sei que é 0,5. 0,5 é um número decimal. Ou seja, eu sei que eu tenho 5 vezes 0,1, porque 0,1 é 1/10. Esse equivale a 1/10. E aí, multiplicando, eu vou ter 0,5. Mas como que eu sei que dá isso daqui? Bom, se eu pegar 1 e dividir por 2, eu sei que não é uma divisão exata. Eu vou precisar buscar de fora uma dezena aqui emprestada, certo? 1 é unidade. Então, eu vou multiplicar essa unidade por uma dezena. E se eu estou multiplicando por uma dezena, aparece um decimal aqui. Por que que uma dezena vira um decimal? Você já parou para pensar nisso? Que nessas ocasiões, a gente multiplica por 10 e aqui aparece 0, já parou para pensar? Isso eu tenho certeza que você nunca viu na escola e eu vou te mostrar agora. Você tem 1 sobre 2. O que acontece ali, galera, se eu estou multiplicando 1 por 10, de fato é o que está acontecendo, tá? Está sendo multiplicado por 10 e toda a fração. Se eu multiplicar, o que eu fazer em cima, eu tenho que fazer embaixo, tá? Ou seja, eu vou multiplicar a fração por 10 sobre 10. O que eu vou fazer? Na multiplicação, ela permite que a gente possa multiplicar os de cima e os de baixo, tá? Então ela permite que eu multiplique em cima e embaixo, mas eu posso também fazer só os de cima primeiro. Então aqui embaixo eu não vou multiplicar agora, tá? Eu vou multiplicar só em cima. Isso quer dizer que eu tenho 10 sobre 2 vezes esse 10 que eu multipliquei está embutido no 1, então sobrou 1, tá? Esse 10 aqui vai ficar. Eu posso fazer isso na fração, tá? Isso não tem nenhum problema. Galera, e eu sei que 10 dividido por 2 vai dar igual a 5, né? Porque 2 vezes 5 dá o 10. Então acontece aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5. Ué, mas como assim, né? 10 dividido por 2 dá 5, não é 0,5? Exatamente. O que eu tenho aqui deu 5 vezes 1/10. Então eu tenho 5 vezes 1 sobre 10. E 5 vezes 1 sobre 10, 1 sobre 10 é 0,1, que está escrito aqui. O 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. E aí se eu fazer essa multiplicação, multiplico os de cima, multiplico os de baixo, eu vou ter 5 sobre 10, que é igual a 0,5. Então aqui eu tenho 5 sobre 10. Isso aqui é igual, é a mesma coisa que 0,5. Então é a mesma coisa isso, isso e esse carinha aqui, ó. É tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Isso é uma situação que não se vê na escola, tá? Quem já te explicou isso daqui? Se você já viu esse conteúdo aí, comente aí abaixo. Eu quero saber se você já viu isso na escola, tá? Mas e se eu tiver 0,6 dividido por 13? Como que eu posso fazer essa divisão? Bom, muito simples, galera. Como eu já expliquei para vocês o sistema de base de multiplicação por 10,
eu sei que esse carinha aqui, eu sei que esse carinha aqui, como ele tem a vírgula, eu sei que eu retirando essa vírgula, eu vou ter um 6 inteiro. Mas como que eu posso fazer isso? Basta que eu multiplique por 10 em cima e embaixo. Mas por que por 10? Porque ele só preciso arrastar a vírgula uma casa para a direita, tá? E arrastar uma casa significa que eu só preciso de um zero aqui. Isso vai se transformar em 6 dividido por 130, tá, pessoal? Agora é só fazer essa conta normal, tá, galera? Como você está acostumado a fazer, você pegar um 0, e vai jogar um 0 lá. Como não dá para multiplicar, vou precisar de outro 0 emprestado. Bom, 600 por 13 por 130, agora vai. O 6 ele não vai, então vou precisar usar. O 60 também não vai, então eu vou precisar usar todos os algarismos. Bom, eu sei que 13 para chegar no 60 é vezes 5, tá, pessoal? Então, já que é 130, vezes 5 vai dar 600 e 600 menos 600, 0. Bom, agora vamos passar, o que é esse 600? É o dividendo, tá, galera? Então eu tenho 600 que é dividendo, 130 é divisor, e qual que é o quociente e qual que é o resto dessa conta? O quociente aqui é 0,05, tá? O resto, de fato, é 0. Como vocês viram antes, na fórmula, esse aqui é o nosso resto, beleza? Então, se você estiver resolvendo o exercício, dê o quociente e dê o resto, esse é o quociente e esse é o resto. Agora, pessoal, vamos utilizar o sistema de numeração, tá? Vamos observar que esse 4 é dezena, 2 é unidade, décimo e uma centena, tá? Aqui a gente tem um décimo, 3 décimos, na verdade, uma unidade, 3 dezenas e 2 centenas, tá? Então eu tenho 100 vezes 2 mais 3 vezes 10, ou seja, 200 mais 30 mais 1, dá 231 mais 0,3. E aqui o mesmo esquema, tá, galera? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa igualar essa vírgula. Nesse caso aqui, galera, se eu tenho décimo aqui atrás da vírgula, só o décimo, então se eu fosse igualar olhando só para esse número individualmente, vou igualar pelo contrário do décimo, que é o que? É a dezena, então eu multiplicaria por 10 aqui. Desse lado aqui, se eu tenho um centésimo atrás da vírgula, o último número é um centésimo, então eu vou precisar multiplicar aqui desse lado pelo contrário dele, tá? Ao contrário do centésimo é a centena, então aqui vai aparecer uma quantidade de centena. Então, no caso, para tirar a vírgula daqui, eu vou precisar multiplicar por 100, tá? Então, resumidamente, se eu estou multiplicando por 100, se lembrar na fração, tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo, tudo que eu faço embaixo, tem que fazer em cima. Se eu estou multiplicando um lado por 100, outro lado também sou obrigado a multiplicar por 100. Logo, a vírgula dos dois números vão andar duas casas para a direita. Então, aqui, pessoal, posso falar que existe um 0 ali, tá? Então, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Aqui também, duas casas para a direita, que ele vai se transformar no número inteiro. Logo, eu tenho 23.130 dividido por 4.221. Agora, eu vou trabalhar com esse algarismo aqui, tá? Então, se eu pegar o 2.000, não consigo usar, né, para dividir. Então, eu vou precisar usar o 23.000 inteiro. Beleza? Então, 23.000, 4.221 para chegar nesse 23.000. Eu sei que 4.000 multiplicando por 5 vai dar 20.000, certo? Então, é provável que 4.221 chega bem próximo a esse 23.000. Bom, então eu vou multiplicar aqui por 5. 5 vezes 1, eu vou ter 5. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes... sobe do lado de cá. 5 vezes 2, 10, 11. Sobe 1, 5 vezes 4, 21. Certo? Então, aqui, fazendo a nossa subtração, vai sobrar 2.025, tá? Eu já fiz a conta ali antes para antecipar. 2.025 dividido por 4.000 não dá, né? Eu vou multiplicar por 10, né? Que é aquele esqueminha da vírgula que eu mostrei para vocês. Então, se aqui eu vou melhorar, vou inserir um 0, aqui eu vou inserir uma vírgula, beleza? Aquele esqueminha da fração, o que eu estou multiplicando por 10, esse carinha aqui, e esse aqui eu ainda não multipliquei por aquele 10 lá, né? Inclusive, aí eu jogo uma vírgula aqui na resposta. Bom, aí eu pego o 0 emprestado, e agora ele se transformou em duas dezenas de milhares, então ele ficou bem maior. 4.200 para chegar nesse valor, se 5 ele chega a 21.000, então eu vou ter que multiplicar por 4. Isso aqui vezes 4 vai dar 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes esse 2, 8 também,
e 4 vezes o 4 vai dar 16. Então o que vai sobrar para mim vai ser 366. Qual que é o meu quociente e qual que é o resto que eu tenho? Mostrando aí as unidades de medida. Mostrando aí o meu sistema de numeração decimal, né? Eu tenho aqui como quociente, o meu quociente é 5 unidades e 4 décimos, beleza? O resto, galera, é esse carinha aqui, tá? Como visto antes. Eu tenho 3 unidades de milhar, então eu coloquei aqui na frente, tá? Você pode copiar por extenso aí na resposta, tá? Caso você estiver estudando aí com o seu caderno. É que aqui eu realmente tenho muito pouco espaço, tá? Eu tenho aqui mais 3 centenas, eu tenho 6 dezenas, mais 6 unidades, tá, galera? Então essa aqui é a minha resposta, esse é o meu quociente da divisão e esse é meu resto. Poderia continuar a conta? Sim, tá? Poderia continuar a conta, mas aqui só quero mostrar para vocês sobre esses sisteminhas aqui. E o exercício ele sempre vai te falar sobre até quanto ele quer que você divide, até os centésimos ou mais, né? O exercício vai sempre te falar. Aqui no caso eu dividi até o décimo, beleza? Galera, então tentem resolver em casa essa divisão, tá? 129,78 dividido por 0,12. Lembrando que a gente tem centena, dezena, unidade, décimo e centésimo, tá? Então eu tenho uma centena, 2 dezenas, 9 unidades, mais 7 décimos e 8 centésimos. Beleza? Eu tenho 0 unidades aqui embaixo, 1 décimo e 2 centésimos. Esse quociente aqui eu quero que ele chegue até o décimo, ou seja, você vai encontrar determinados números, né? X, aí depois, quando você encontrar a vírgula, quero que você resolva até o décimo e me dê o quociente e o resto, tá, galera? Então, tentem resolver aí em casa e comente aí abaixo quanto que deu. Bom, até o décimo vai ser então até esse número aqui, tá? Vírgula, o primeiro número. Depois vai ter outros números que não vai precisar resolver. Quero que você resolva até o décimo e especifique qual que é o quociente, qual vai ser o resto, tá? Inclusive colocando aqui esses valores, da forma que a gente trabalha hoje, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal, e até a próxima. Espero que consiga resolver esse exercício. Boa sorte e bons estudos!